amiguinhas! Hoje responderemos ou tentaremos pôr à baila, trazer à baila, como você gosta de dizer, uma questão que aflige muitos investidores. Né? Qual seria? Qual é? Bom, ser ou não ser? Ser ou não ser, eis a questão, não? Ser ou não ser bolha. Porque muita gente fala bolha. que tem bolha. Tem gente que fala, eu vejo bolhas. Que nem do... I see dead people. I see bubble all the time. Então, o que acontece, Doni? O quê? O governo americano foi lá e encheu o mercado para ajudar na pandemia. Foram quase 3 trilhões de dólares, isso dá mais de 2 PIBs brasileiros, jogaram lá. E muita gente fala, olha, tem bolha aí, meu. Vai dar ruim, como diria. Pela quantidade de dólares de dinheiro. Porque aí você começa, tem muito dólar sobrando, você começa a comprar qualquer coisa, os preços sobem. Então, existe a tese de alguns que tem bolha. Outros falam, não tem. Mas se o dinheiro tá tão abundante assim, a bolsa não deveria estar estourando também? Não, a bolsa bateu recordes durante a pandemia, né? Recordes históricos. Mas não estamos nem perto disso? Não, a bolsa americana está perto. A brasileira? A brasileira está longe. Não, a brasileira está longe. Mas aí... É bolha nos Estados Unidos? Aí fala, bolha lá. O pessoal acha que tem bolha lá. Tem gente que fala, não, se der bolha lá aqui, enfim. É um assunto controverso. Bom, e nesse contexto todo, Sammy Boy, teve também uma entrevista do Rei Dalio, né? Aquele cara que é visto como um certo oráculo no mercado, é o criador do fundo tido como o mais lucrativo do mundo, né? Uma referência, tem livros e tal. O cara que, né? É o cara. É o cara. Ele deu uma entrevista falando que os investidores deveriam se preparar para uma possível bolha no mercado de ações. Pois é, o mega investidor afirmou que os sinais de bolha são claros, porém, não é igual à bolha dos anos 2000, nem aquela mais famosa, o crash de 29, mas sim algo na metade do caminho. Que ele fala que tem muito dinheiro e aí algumas empresas estão se valorizando mais do que deveriam, né? Ele chama de negociações especulativas. De fato, né, a gente tem visto aí uma rotação de setores na bolsa, que as empresas que tiveram bom desempenho na pandemia, principalmente as de tecnologia, vêm superando o valor de mercado, principalmente do setor mais tradicional. Então tem gente que fala, não tem como essa empresa valer tanto assim. Mas, obviamente, quem compra acha que vale isso ou mais. E quem vende acha que vale aquele valor ou menos. Né? E já que o cara tá falando, já que o Dalio tá falando isso aí, lá no LinkedIn dele, o gestor chegou a publicar um estudo apontando para uma série de indícios da existência de bolha em alguns setores da Bolsa Americana. Nesse estudo, ele levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dos preços, além da quantidade de novos investidores. Ele apontou lá 3 problemas. Segundo 3 preocupações. Não fede. Criptomoedas, né? Aliás, nenhum banco central acho que fica muito feliz com criptomoedas, que obviamente eles perdem um pouco seu poder. Então, assim, a gente tem que olhar com ressalva críticas de banco central, seja qual país. Depois ele fala, tem muita empresa que não é nada, mas capta muito dinheiro e ainda nem sabe onde investir. Então ele fala, ó, isso aí é meio perigoso. E por último, ações aí da moda que sobem sem fundamentos ou resultados. Tem aquele caso que ficou emblemático da GameStop. Ações meme, aí, né? Algumas pessoas se referem a esse termo. Bom, a gente viu que tem dúvidas no mercado se a gente está caminhando para um terreno de bolha ou apenas um terreno atípico, diferente, estranho, né? Excesso de liquidez, forte valorização de ações nos Estados Unidos principalmente, novos investimentos alternativos, sem contar nas inúmeras empresas inovadoras que têm recebido aportes grandes, substanciais, ultrapassando o valor de mercado de gigantes tradicionais. Mas será que é correto dizer que esse caminho leva para uma bolha? O que é que dizem os analistas, os economistas? E principalmente como você, investidor, pode se proteger? Como estaria o Brasil nesse cenário? São várias perguntas, hein? Sim. Bom, para Fernando Martim, da Levante Investimentos, o mercado não pode ser reduzido a um único índice, como é o caso do SP500. Isso porque o mercado tem um conceito amplo, seja pela classe de ativos, seja pela localização geográfica e apesar do índice das 500 maiores empresas americanas está sendo negociado em termo, preço sobre lucro, acima de sua média de 10 anos, existe uma justificativa para isso.
atualmente, né, boa parte das empresas listadas são de tecnologia. E essas empresas, por natureza, têm uma relação, um múltiplo preço-lucro mais alto, né? São empresas aí que crescem mais aceleradamente. Sem contar que com a pandemia essas empresas tiveram sua tendência de consumo reforçada. Só para pensar na disparada da Amazon, Facebook, Apple, Google, entre outras techs. Por outro lado, o Rei Dalio enxerga algumas características de bolhas em alguns mercados específicos, em especial no boom de ofertas de ações de empresas que ainda não são lucrativas, que ainda não geram caixa, mas que têm conseguido um valor de mercado excepcional. E nisso, o analista da Levante concorda e até cita alguns exemplos. Airbnb vale dezenas de bilhões de dólares, mas não tem perspectiva de gerar caixa tão cedo. Da mesma forma, Uber tem dificuldades de gerar boas receitas e a gente poderia ainda citar algumas outras empresas. Segundo o economista-chefe da Necton, o André Perfeito, olhando em termos globais, ele enxerga um nível de liquidez extremamente elevado, o que tem feito alguns ativos específicos terem uma valorização muito alta. Para ele, um exemplo disso são as criptomoedas que capturaram boa parte dessa liquidez. Agora, analisando o cenário brasileiro, os dois especialistas aí que a gente consultou concordam que a gente está longe de ter um aspecto de bolha, que não existe sinal de alerta para cá. Na verdade, a gente está descolado do mercado americano, né? O que a gente tem visto por aqui é uma bolsa que vem apanhando bem pelo que vem acontecendo do ponto de vista do cenário de inflação, risco fiscal, ambiente político, mas com empresas muito fortes, pagando bons dividendos e com um momento operacional muito positivo. Segundo o analista da Levante, hoje a B3 está abaixo da média histórica quando a gente considera o preço sobre o lucro, não a pontuação. Essa também é a opinião de outros analistas e gestores. Por exemplo, Antônio Marques Samadi Júnior, sócio e gestor da Axia Investing, se trouxermos o valor das principais empresas listadas na B3 de 10 anos atrás para o valor presente, ou seja, em valores atualizados pela inflação ou até mesmo pelo dólar, ele aponta que veremos que quase todos estão sendo negociados a valores abaixo que estavam há 10 anos. E isso, por si só, já afasta uma bolha na Bolsa Brasileira. A preocupação com uma possível bolha existe atualmente, mas está mais voltada para os mercados mais desenvolvidos, né, que vem buscando máximas atrás de máximas, puxados principalmente aí pelos estímulos econômicos em função da pandemia. Caso viesse a estourar mesmo uma bolha por lá, é óbvio que isso teria impacto no nosso mercado. Agora, alguns pontos podem soar como sinal amarelo para qualquer investidor, incluindo nós brasileiros, né? Pelo menos do ponto de vista técnico. Primeiro ponto, caso os juros americanos, que ainda estão a patamares baixos, venham a subir de repente, é possível, Doni, que os outros países também aumentem os juros para se proteger. Porque você quer, se os Estados Unidos aumentam os juros, o cara fala, bom, se o Brasil não aumentar, eu fico nos Estados Unidos. Então o cara olha quanto o Brasil está pagando a mais que os Estados Unidos. Então é natural não só que o Brasil, mas que o mundo inteiro acompanhe a elevação das taxas americanas. Aliás, esse ponto aí foi destacado pelo Bruno Komura, que é o analista da Ouro Preto Investimentos. Segundo ele, desde a crise de 2008, a gente tem visto uma política monetária estimulativa, com juros a praticamente zero nos Estados Unidos, assim como em outros países desenvolvidos. Japão, por exemplo, os juros chegaram a ser negativos, o que estimula muito o mercado de crédito. Mas também tem que considerar que tem o ônus nessa história toda. Não, a questão dos juros é mais simples. Juros é o seguinte, quando o juros está baixo, você fala assim, você ficar dormindo em casa, eu te pago pouco. Então as empresas se mexem e vários projetos ficam interessantes, porque a contrapartida é ganhar muito pouco. À medida que os juros da economia se elevam, você fala assim, bom, tem projeto que não vale a pena, às vezes é melhor deixar o dinheiro rendendo disso. E os acionistas também não são bobos. Se o governo paga, por exemplo, 10% ao ano, ele fala, não, o projeto tem que retornar mais do que isso. Então aumenta o custo de capital. À medida que sobe os juros, fica mais desafiador se aprovar projetos. Então, a alta dos juros significa um desincentivo a investimentos no setor real. Queda dos juros, um incentivo. Bom, e essa política toda que a gente está falando desde o começo do programa, de injetar dinheiro, injetar dólares no mercado, acaba tendo consequências. Logicamente, uma delas é a inflação, né? Com auxílios governamentais como o dos Estados Unidos para ajudar na crise da pandemia, né, da Covid-19, muitos americanos estão preferindo ficar em casa com esse dinheiro. Logo, falta mão de obra, os salários oferecidos estão bem altos
e, consequentemente, a gente tem aí um fator que estimula ainda mais a inflação. A gente viu, por exemplo, o McDonald's, né, não estava conseguindo contratar. Não tem gente para aquele salário, está faltando funcionário. Qual que é uma alternativa? Vou pagar mais. Mas se você paga mais, tem um custo maior. Esse custo vai ser repassado, ou seja, inflação. E muita gente pensa que o tema inflação é um caso brasileiro, mas o mundo inteiro, em certa medida, está sofrendo com isso. Claro que o Brasil, assim, a gente está sofrendo muito, porque a gente não tem esse excesso de emprego e também quando a gente considera, por exemplo, as maiores economias, por exemplo, se pegar o G20, o Brasil tem o terceiro maior índice inflacionário. A gente fica atrás só da Argentina, que tem uma inflação de 51%, e da Turquia, onde a inflação está 19,58%. Já quando a gente olha o cenário global, o Brasil tem a 23ª maior inflação do mundo, está em 5º lugar considerando as economias das Américas do Sul, Central e Norte. E para linkar o assunto, a gente não pode esquecer que o Rei Dalio falou sobre a inflação, mas vinculando a emissão de dinheiro que o governo americano vem fazendo há tempos. Porém, como destacado pelo André Perfeito, o que a gente vê hoje é uma inflação que não tem a ver com a emissão monetária, tem a ver com choques microeconômicos. A gente teve alta de energia, commodities, muito por conta do aumento do preço de frete, em especial durante a pandemia. Então, essa conjuntura é que, segundo ele, teve este impacto. Em termos econômicos, ele está falando que é uma inflação de oferta e não de demanda. Não é porque muita gente quer o produto que ele está caro. Ele está caro porque ele vem caro. Por exemplo, petróleo. Subiu o preço do petróleo, bate na gasolina, que por sua vez é em dólar. Agora, do ponto de vista macroeconômico, a gente também tem um pouco da inflação de pessoas que saíram do país porque vem muito risco no Brasil. Por exemplo, a gente não cuidar bem das nossas contas, né? A relação dívida-PIB, ou até a gente não respeitar o teto de gastos. Isso acaba gerando inflação pelo seguinte: você duvida da capacidade de pagamento do Brasil, muita gente tira reais e vai para outro país, então você tem um dólar mais valorizado que impacta em vários produtos. Você acha que tem risco de bolha? Eu, particularmente, eu acho que no Brasil é muito baixo o risco. Não é zero, porque nunca é zero, mas eu não vejo, pelo contrário. Eu acho que não tem. No Brasil... Eu acho que a nossa bolsa, inclusive em dólar, desvalorizou até agora há pouco. Eu fiz a conta outro dia, dava 17% de perda em dólar. Então a gente está longe das máximas. Está descolado. Normalmente o nosso mercado de ação segue ali, né, andando lado a lado do americano. Aqui descolou pro lado ruim. Então eu acho que, inclusive, se a gente resolver essas ações, esses problemas locais, como a reforma fiscal, né, administrativa, eu acho que o Brasil tem tudo para deslanchar. Sim. Agora, prudência e a literatura de finanças faz o seguinte, diversifica. Você pode ter, às vezes, 20%, 30% do seu patrimônio em ativos atrelados ao dólar. Se tiver bolha por lá, você vai se dar mal. Mas se o Brasil for mal pontualmente, como aconteceu esse ano, você vai compensar. Então, assim, não muda muito, no meu entendimento, a carteira daqui para frente. Porque, assim, quais são as opções? Você vai ficar no Tesouro Selic, que hoje perde da inflação? Não é uma boa. Então, assim, diversifica. Põe um pouco de renda variável lá, põe um pouco de renda variável aqui, um pouco de renda fixa e toca o barco. Não tem muito o que fazer, né? Essas estratégias unilaterais são muito perigosas. Agora, também outra coisa, para ficar atento se tem bolha ou não tem bolha, é saber o que está acontecendo. Giro de notícias. A Alpargatas vai vender sua fatia de 60% na marca Osklen numa transação que avalia a empresa em até 400 milhões de reais. Segundo a Alpargatas, a venda de sua fatia na marca está em linha com seu planejamento estratégico, que prevê crescimento por meio da expansão da Havaianas, além de novas marcas, produtos e soluções digitais. O brasileiro mais novo a fazer parte do Clube dos Gênios é um garotinho de apenas 8 anos. Gustavo Saldanha agora faz parte do Mensa, a maior e mais antiga sociedade de alto quociente de inteligência do mundo. Ele tem um QI de 140, quando a média gira em torno de 100. O pequeno gênio toca guitarra, baixo, violão, ukelele, bateria, teclado, compõe músicas, é fã dos Beatles e já transformou o Windows em Mac aos 5 anos.
Shaquille O'Neal, um dos maiores nomes da história da NBA, disse que não pretende deixar herança aos seus 6 filhos. Com patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de reais, o astro afirmou em entrevista que quer que seus filhos façam por merecer sua fortuna. Sammy Boy foi um programa. Eu estou com a cabeça cheia. Sim, muitas informações. Muita coisa. Foi um pouco confuso, ou não? O mundo é confuso e o programa também não, né? Mas a gente não tem quer... tem dia que a bola não entra no ângulo, tem dia que ela vai chorando, tem dia que você tem que chamar o VAR. Hoje foi um gol de VAR, a gente tava quase tomando o gol, o juiz apitou e deu pênalti pra gente. E a gente também não tem a pretensão aqui de exaurir, de esgotar completamente o assunto. Não tem nem a pretensão, nem a capacidade disso. Então a gente deu apenas uma pincelada. Hoje foi um gol do VAR, um gol, assim, diríamos, controverso. Levantamos aqui alguns tópicos, mas quem sabe para discussão. Exatamente, aí você na sua casa faz sua reflexão. A gente já deu a nossa opinião, se acha que tem bolha ou não, principalmente no Brasil. Você pode achar e tocamos o barco, tocamos o cafeína e tudo de bom. Tchau. Tchau.